Luís, está a gravar, muito obrigado. Ok. Por favor, a partir deste momento, só um de cada vez. Nós não temos aqui muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença. Para mim foi isto não está nada preparado. O que está preparado é o artigo ou o capítulo desse livro que nós propusemos, eu e o Rui, há coisa de um ano e tal na altura, portanto ele inclusive já foi escrito, já tem algumas barbas esse capítulo, mas eu penso que ele se mantém, até porque é basicamente uma reflexão teórica, portanto ele mantém-se absolutamente atual, a ideia também é essa. Quer dizer, nós não temos propriamente uma estrutura, o que eu acho que é interessante, e estávamos aqui a falar, começar por dizer é como é que isto apareceu, não é? Como é que esta ideia, para já a ideia de uma guerra antes da guerra, ou seja, embora aqui nós possamos desde logo questionar se desde 2014 já não estávamos na guerra, de facto estávamos. Portanto, não há dúvida de que na Ucrânia a guerra começa em 2014, não começa em 2022, mas nós estamos a falar da guerra russo-ucraniana. Portanto, e nesse sentido, uma guerra que de facto envolve, exércitos, forças armadas de dois países. E, portanto, a partir de 2022 temos essa realidade. No entanto, como é que se dá conta de uma guerra antes da guerra? Aqui nós não somos as únicas pessoas relacionadas com o jornalismo que estão aqui nesta sala. O Jorge Campos, há muitos anos, lembro-me eu de discutirmos, e deu a aprender muito com ele na RTP, quando ainda partilhávamos aquele espaço. O Jorge Campos foi a primeira pessoa que me de facto explicou o que é um documentário. Eu lembro-me perfeitamente da diferenciação entre um documentário, uma reportagem, uma grande reportagem, etc. Lembro-me perfeitamente. E lembro-me perfeitamente de facto fazer este caminho também, e portanto tenho que fazer esta referência, porque acho que é importante perceber-se que nós no nosso caminho de facto vamos absorvendo a informação daqui, dali, dacolá, configurando as nossas perspectivas e de facto alimentando também as nossas referências. Mas, como eu dizia, não sou de facto a única pessoa da comunicação e, portanto, como eu e o Rui às vezes gostamos de gracejar, nós, no fundo, quem é da comunicação sabe como é que elas se fazem. E também não é por acaso que o Jorge está aqui, ele sabe como é que elas se fazem, não é? Na altura em que o Jorge me explicou o que era um documentário, eu ainda não sabia bem como é que elas se fazem, mas andava lá no tirocínio. Agora penso que, passados mais de 20 e picos anos sobre isto, acho que já sei um bocadinho mais de como é que elas se fazem. E depois, ao encontrar-me na academia, de facto percebo que elas fazem-se e não se fazem por acaso. E não se fazem por acaso. Nós às vezes no jornalismo gostávamos de acreditar que isto era tudo por acaso, mas não é. E então, o que é que acontece na Ucrânia a partir de 2014? E foi esta a gênese da nossa conversa. Há uns 3 anos já tinha a Rússia invadido a Ucrânia, ou iniciado a sua operação militar especial, pronto, conforme nós queiramos apresentar a questão. Eu considero que de facto há formalmente uma invasão da Ucrânia. Não considero que essa invasão exista no Donbass. Considero que existe uma invasão porque a Rússia invade para Kiev e, portanto, claramente esse não é um território que a Rússia queira e, portanto, há aí nessa fase uma invasão. Portanto, formalmente, na minha ótica, há uma invasão, mesmo tendo em conta que podemos depois colocar a questão dos povos, etc, etc. Portanto, falemos de uma invasão em 2022 por simplificação. Aí, depois, o que é que nós fazemos? Vamos à procura de elementos que, da parte da comunicação, de algum modo retratem ou preparem de algum modo esta questão, porque nós sabíamos que havia uma guerra a acontecer no leste da Ucrânia desde 2014 e tinha havido um golpe de Estado, chamada também pelo outro lado, Revolução da Dignidade em Maidan, no início de 2014, entre novembro de 2013 e no início de 2014. Mas importa investigar, de facto, como é que estas coisas depois se relacionam e o que é que elas produzem.
O que é que elas começam por produzir? As primeiras coisas que eu partilhei com o Rui foi um texto que eu fiz na altura com uma série de levantamentos de factos, de notícias, de informações, todas elas de órgãos de comunicação ocidentais, que diziam o seguinte. Há uma fase inicial de alguma perplexidade minha, porque, ao contrário daquilo que nós possamos pensar, a guerra no leste da Ucrânia é coberta pelos órgãos ocidentais no início. Nós pensamos que, eventualmente, os órgãos ocidentais não estavam... E é coberta dos dois lados. Coberta dos dois lados. Isto é uma informação que eu não sei até que ponto é que é generalizada, mas, por exemplo, a CNN, a Vox, etc. A Vox é um órgão de comunicação norte-americano. A CNN não é o partido. Vox. A Vice. Eu disse a Vox. Erro. A Vice. A Newsweek. Todas estas publicações norte-americanas reportam a partir do Donbass. O Financial Times, o Economist reportam a partir do Donbass em 2014 e reportam de maneiras às vezes bastante interessantes. Por exemplo, apresentando as versões do outro lado e o outro lado dizendo-se vítima de uma agressão. Claramente, isto aparece nos médias ocidentais, ainda, embora temperado, evidentemente, editorialmente temperado, mas aparece. É possível encontrar muitas reportagens que se referem, por exemplo, ao discurso do Poroshenko, quando ele diz que as crianças do outro lado vão ficar nas caves, que no fundo apresenta o outro lado como terroristas, que têm que ser tratados como terroristas. É um discurso próprio de um nazi, na verdade, e isto aparece, por exemplo, pode ser encontrado nas páginas numa reportagem do Financial Times. Isto tudo passa-se em 2014 até ao início de 2015. A CNN tem uma enviada especial, isto já tem sido mais difundido. Quando eu encontrei esta reportagem no site da CNN do YouTube, ela tinha 716 visualizações. 716 visualizações, uma reportagem da CNN de 2014. Normalmente, se vocês forem procurar ao YouTube da CNN, as reportagens têm milhões de visualizações, centenas de milhares de visualizações. Esta tinha 716. Ninguém tinha visto aquilo no site da CNN. No site do YouTube da CNN oficial. Que é uma reportagem da Diana Magnay, enviada especial da CNN a Donetsk, em setembro de 2014, em que ela entrevista uma série de pessoas vítimas de bombardeamentos indiscriminados da Ucrânia contra zonas civis de Donetsk. E essas pessoas a dizerem Poroshenko acaba com a agressão. E, portanto, isto deixou-me perplexo. Como é que isto foi possível? O que é que se estava a passar na Ucrânia, nesta altura? Em 2014, os médias ocidentais, espera aí, isto não é bem a perspectiva que eu tenho agora, que os médias ocidentais não entram no outro lado, que os médias ocidentais não reportam a partir do outro lado. Apesar de tudo, é possível nós encontrarmos, e se procurarmos muito, encontramos muitas coisas. Eu depois comecei, de facto, a desfiar estas coisas e um pouco mais tarde, depois já de fazer um texto descritivo, de facto falei com o Rui. No final de 2014 há um facto também muito interessante que é reportado pelos médias ocidentais. Desta forma, o Guardian não publicou só um belo artigo de opinião do John Pilger em maio de 2014 que diz, atenção, que os Estados Unidos através da Ucrânia estão a levar-nos para a Terceira Guerra Mundial, em maio de 2014, já o John Pilger diz isto, mas não é um artigo de opinião, não é artigos de opinião que eu me refiro. Um artigo em dezembro de 2014 do Guardian diz taxativamente: Ucrânia acaba de criar o Ministério da Verdade. É uma afirmação, é um conceito orwelliano. Quem conhece o 1984 do George Orwell. Ministry of Truth. E então o que é o Ministério da Verdade? O Ministério da Verdade é o primeiro momento que eu considero situar a viragem estratégica da comunicação na Ucrânia.
é um Ministério para a Política de Informação que é entregue a um amigo de Poroshenko, um fulano, um militar, um adido, um jornalista adido militar da Guarda Nacional Ucraniana, na altura. Yuri Stets é o Ministro da Informação, o Ministro para a Política da Informação, e nessa altura ainda havia... É um bocadinho como o nosso PREC, não é? Nós estamos a falar a seguir a um processo, portanto, num processo ainda de alguma convulsão e da possibilidade de algum pluralismo informativo na Ucrânia. E isto é o que explica 2014 na Ucrânia. Apesar de tudo, saem estas informações todas cá para fora, ainda é possível nós apanharmos estas informações todas, vamos à internet, uma pesquisa bem feita encontra estas coisas todas, um corpo de informação ainda bastante consistente, do outro lado, a dar-nos informação do outro lado, a dar voz ao outro lado, que é o que não acontece agora. Precisamos dos Brunos Amarais de Carvalho para nos dizerem isso, né? Para irem ao outro lado, que são raros. Mas, durante o ano 2014, encontra-se isto. Final de 2014, Poroshenko cria o Ministério para a Política de Informação. Na altura, isto é contestado por órgãos de informação ucranianos, que dizem que querem nos controlar a informação. Há aqui um condicionamento claro. Este Ministério não é para... É um Ministério da Propaganda. Isto é um Ministério de censura. Curiosamente, esta discussão depois no mundo ocidental desaparece e, de facto, a partir de 2015 desaparecem os médias ocidentais do leste da Ucrânia. Em 2015 também é criada uma organização estatal ucraniana chamada Stratcom Ukraine, com meios, e agora, a partir de agora começa a ser giro, com meios da NATO, da União Europeia, e da Ucrânia, evidentemente, é uma agência estatal dos Estados Unidos, do Departamento de Estado americano, etc. Esta malta, o que é que faz no Stratcom Ukraine? Duas coisas. Ainda é possível acedermos aos relatórios do Stratcom Ukraine. Os relatórios iniciais. Qual é o diagnóstico da situação inicial? É preciso agir a dois níveis. Primeiro, organização da comunicação interna das Forças Armadas Ucranianas, de acordo com parâmetros da NATO. Segundo, organização da comunicação estratégica do governo ucraniano para fora. Isto é feito a partir de 2015, isto é organizado, isto é financiado pela União Europeia, pela NATO. Esta malta entra ali em força também. Percebe-se que, de facto, a comunicação ainda estava a falhar em 2014 e em 2015 nós temos isto. E, de facto, a partir de 2015 nós começam a rarear completamente. Nós temos os acordos de Minsk, não é, como sabem. Primeiro, em setembro de 2014, salvo erro, os Minsk 1, Minsk 2, fevereiro de 2015. E os médias ocidentais onde é que estão para verificar o cumprimento dos acordos de Minsk, especialmente os dois? Em parte incerta. Em parte incerta. A partir daqui, já mais ninguém vai ao outro lado ou se interessa pelo outro lado. É raro. Quem é que vai ao outro lado? Documentaristas. A Anne, aquela francesa, que faz o documentário sobre o Donbass, etc. Provavelmente já viram. Por acaso até está a sofrer agora de um cancro. Eu sigo-a nas redes sociais, ela está com um cancro muito chato. A Anne-Laure Bonnel, que é uma fulana muito interessante, que vai lá em 2015 e faz um documentário extremamente interessante, cujo visionamento aconselho a quem chama-se Donbass, Anne-Laure Bonnel. Mas de facto já são estes produtores independentes, esta malta voluntária quase, que vai ao outro lado, vai saber o que é que se passa no outro lado. Quem viu o documentário da Anne-Laure Bonnel sabe que o que a instigou a ir ao outro lado, ela apresenta logo no início, é o discurso do Poroshenko, feito em outubro de 2014, perante elementos da guarda ucraniana em Odessa. A propósito, isto vem do massacre de Odessa e da organização e, digamos, de uma certa desorganização que ainda campeia na altura nas forças armadas, nas forças de segurança ucranianas, etc. E ele vai ali marcar uma posição, vai a Odessa marcar uma posição. E a posição é ao outro lado, e o outro lado é para eliminar. Não é? E, portanto, a Anne-Laure Bonnel vê estas declarações e, pelo menos é assim que ela apresenta no seu documentário, e eu acredito que sim, é o primeiro momento daquele documentário, que é um documentário, de facto, muito interessante. Mas, de facto,
desaparecem os médios ocidentais completamente. O que é muito estranho. Não é? Que é muito estranho. E depois passamos a ter o alimentar daquilo que já sabemos. Portanto, tudo isto, muito mais elementos, eu comecei a levantar isto e pensei, num lanche, há coisa de 2 anos em Miramar, Rui, tenho aqui esta coisada, tenho andado a fazer esta coisada, o que é que te parece isto? Pronto, e pareceu-lhe o que pareceu. Essa coisada depois foi publicada num caderno de abril da ACR, mas depois nós acabámos por trabalhar isso de um ponto de vista teórico, de facto. E é aí que surge a ideia de associarmos isto a um conceito da ciência militar, que é a preparação do campo de batalha, ou seja, o Battlefield Preparation, é assim que está enunciado, que é um conceito que envolve múltiplas dimensões, bélicas e não bélicas. O que nos pareceu, de facto, foi que na Ucrânia a guerra que, de facto, nos apareceu pelos olhos de dentro em 2022 foi meticulosamente preparada. Nós já sabemos que foi preparada, toda a gente sabe disso, quem está minimamente informado sobre isto sabe que aquilo é tudo menos uma guerra não justificada, não é? Como nos foi vendido. É uma guerra que foi provocada incessantemente, mas foi, além disso, preparada. Não foi só instigada politicamente. Ela não foi só instigada pela ação política. Esta ação política é concomitantemente acompanhada sempre de uma preparação dos instrumentos comunicacionais, da ação psicológica sobre as populações, que acompanha, obviamente, todas as decisões que vão sendo tomadas, primeiro na Ucrânia, de silenciamento dos órgãos de comunicação. Nós agora temos este panorama a nível europeu, ocidental, silenciamento dos órgãos de comunicação russos, etc. Na Ucrânia, a partir de 2017, 2018, já o Poroshenko andava a retirar licenças de televisão a muitos operadores. Não é? Já o Poroshenko andava a fazer isso. O Zelensky depois foi um fartar vilanagem. Portanto, proibir os canais YouTube, tudo isso que agora se anda aqui a ver, isso também já estava a ser proibido. Portanto, a cartilha estava a ser formulada na Ucrânia antes de ser exportada para a União Europeia. Pronto. Entramos de facto nisto e forma-se aqui uma ideia teórica que depois o Rui preenche com uma série de conceitos que de facto organizam teoricamente uma perspectiva que, pronto, eu considero que valeu a pena. Uma atenção antes de passar para o Rui, uma coisa à atenção. Vocês vão ver essa obra coletiva, não é? Essa obra coletiva que está disponível, que podem ver, vai refletir um conjunto de perspectivas académicas, evidentemente, e as perspectivas académicas são variadas. Portanto, como já perceberam, há académicos que vão à televisão, que são especialistas e falam de uma determinada maneira, e há outros que vão e falam de outra. Aqui também vão encontrar essas perspectivas. Obviamente que no campo da comunicação, que este livro é um livro do campo da comunicação, no campo da comunicação eu pessoalmente encontro um problema que é a desarticulação dos conhecimentos sobre comunicação. Que é uma das coisas que nós também andamos a falar, que é, por exemplo, desarticular desinformação de propaganda. Que é nós não articularmos conceitos de jornalismo com propaganda. Não é? Assumir-se que o jornalismo continua a dizer a verdade, por exemplo. E se vocês virem a forma como alguns artigos desse livro são abordados, vão perceber perfeitamente isto que eu estou a dizer. Ou seja, esta malta continua a assumir que o que vem nos média é a verdade e, portanto, é a partir desta verdade que eu faço a minha análise. Aquilo que nós propomos também é exatamente uma desconstrução desta perspectiva. Ou seja, e andamos também a aprofundar isto, não é? Já estávamos a falar há pouco, aliás, nós não falámos nada sobre o que vínhamos aqui fazer, confesso. Estávamos a falar há pouco exatamente sobre isto, que era sobre a articulação, a necessidade absoluta de nós articularmos num conceito sobre desinformação, de facto, o que o Rui, eu vou-te roubar a expressão, nós andamos a embarcar num conceito de desinformação que basicamente iliva o mentiroso.
iliba o verdadeiro mentiroso. Não é? É aquele velho conceito que associa aquele conceito de a desinformação e as fake news. A desinformação e as fake news. Portanto, redes sociais, redes digitais. E o verdadeiro mentiroso, aquele que anda a mentir sobre guerras há mais de 100 anos, continua em paz. Não é? Ninguém lhe toca. E a desinformação, de facto, tem que ser, na nossa ótica, do ponto de vista também conceptual, trabalhada para abarcar estas questões. Companheiro.